Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma série que ela já está na segunda temporada, mas eu achei muito interessante trazer o assunto, porque é aquela série que já passou várias vezes na minha frente, e eu fiquei assim, meu Deus, eu vou falar sobre ela. Então hoje nós vamos falar sobre uma série levemente antiga, mas excelente. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E um milagre da natureza, eu estou de cabelo solto e com aparência levemente pálida. Eu vou fazer cosplay de vampiro em um dos vídeos, uma hora dessa. Ok, meu nome é Ivan. Eu sou o Pedro. Bem-vindos ao Duetos. Hoje então falaremos sobre a série Alienista, ou Alienista. Afinal de contas, quem são, onde vivem, o que comem, o que fazem e o que eles faziam de errado na época, que hoje em dia já foi alterado para fazer um pouco mais de sentido. E vai! Pra onde? Começar a sua parte. Ah, tá. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Oh, meu Deus. A série se passa em Nova York, em 1896, seja início do século, ali então, século XIX indo pro XX. Então não tá ainda a cidade de Nova York não é igual a gente vê hoje. Era uma cidade mais simples, com muitas favelas, né? Porque não era bem favelas. Vamos dizer assim, eram os guetos que eram separados. Não, e antes que perguntem, não existe gueto só para gente negra. Igual na África do Sul, um adendo histórico, existe guetos para brancos e os guetos para negros. Lá existiam os bairros separados, igual tem, que é Chinatown, que é o bairro chinês, Little Italy, que é o bairro dos italianos, o Harlem hispânico, que é só para quem veio da Espanha e adjacência. Mas... Broadway, que é onde tem a galera rica Broadway, e com onde dinheiro. tinha os ricos, Wall Street, que era onde rola os negócios, que até hoje rola os negócios. Gente, só para poder já explicar, a gente vai usar alguns termos que atualmente eles não são usados mais, eles foram considerados preconceituosos, eles foram mudados, mas é porque a gente tem que explicar o que está acontecendo. Por exemplo, você vai assistir a série, você viu um termo que você não conhece, aqui a gente vai usar, vai explicar o que é e vai falar que houve modificação e qual termo é usado atualmente por uma questão de respeito à diversidade, afins, porque antigamente algumas coisas eram extremamente levadas em consideração e muito preconceituosas. Atualmente ainda existe o preconceito, ele ainda deve ser falado, só que algumas coisas a gente já altera. Então, por favor, se você estiver assistindo o vídeo, a gente usar um termo que te ofenda, espera 2 segundinhos que a gente vai trocar o termo, vai explicar o porquê do termo e vai trocar o termo por uma coisa mais legalzinha, tá? Mas é porque é um fator histórico, não tem como eu falar da história sem falar sobre o preconceito que havia na história, ok? Aí os personagens principais dela são John Moore, que é o nosso querido e amado Luke Evans. Para quem não sabe quem é o Luke Evans, assista Drácula, História Não Contada. Ou assista a Bela e a Fera, eu já ia falar Bela Adormecida, que ele faz o Gaston. Eu pessoalmente prefiro ele em A História, foi ótimo. A História Não Contada, eu só assisti aquele filme umas 30 vezes mais ou menos, coisa pouca. Entendeu? E é isso aí. O John Moore, ele é ilustrador do New York Times. Quem não sabe o que é um ilustrador, é como se ele fazia os desenhos para o jornal. Porque antigamente não tinha fotógrafo e as câmeras eram tipo da altura de uma pessoa normal. Tinha 1,80, as câmeras extremamente pesadas. Em 1986, que passou 1896. 1896, eu inverti. Já existia fotografia, só que a fotografia era extremamente cara. Há um processo na época da fotografia, assim, ela sai da fotografia antiga para aquelas máquinas que usava, acho que era fósforo para bater o flash. Eles demoravam horas para poder ficar pronto e era muito caro. Algumas pessoas não se utilizavam na fotografia, primeiro porque era caro, segundo porque havia um mito por trás da fotografia, onde como as pessoas não entendiam o processo científico por trás daquilo, eles acreditavam que a foto estava roubando a tua alma. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram aceitando um pouco mais a fotografia. O problema era, a notícia precisava ser dada muito rápido.
Então era melhor você pagar um ilustrador, porque ao invés de esperar a foto ficar pronta, era um equipamento pesado, você tinha que arrastar ele para o lugar, tinha a necessidade de muita luz, então por uma questão histórica e de falta de tecnologia, a fotografia só foi usada nos jornais muito depois. Sim. Aí o John Moore, ele acaba sendo... Ele estava no meio de, digamos assim, as coisas habituais que ele faz. Beber, visitar um bordel, e ele é chamado para ir para uma cena de crime. Como ilustrador, porque ele foi convocado pelo Daniel Bru, que faz o Dr. Laszlo Chrysler. Que é um alienista que a gente vai explicar daqui a pouco. Sim. O que é o alienista. Parece nome de carro, mas não, porque ele é alemão. E lá tinha aquela coisa, tinha muito preconceito com alemães, judeus, chineses, por mulheres, que é no caso da outra personagem também, que trabalha na delegacia de polícia da cidade, que é a Sarah Howard. A Dakota Fanning. Dakota Fanning, ela era a única mulher que trabalhava como secretária em um lugar que tinha, vamos por 80 homens e só tinha ela de mulher. Então era como ser um cordeiro no meio de lobos. O tempo todo ela era olhada de maneira diferente, tratada com piadas muito machistas e escrotas pra caramba. Não tô defendendo o machismo, nunca defenderei isso, porque eu acho isso ridículo. A título histórico, a mulher ela é considerada como inferior no sentido frágil da coisa, tá? É como que é definido esse sentido frágil, no sentido de que, por exemplo, você não pode trabalhar na polícia porque você não vai saber atirar, você não vai conseguir olhar para um corpo, você não vai conseguir matar um determinado assassino. O homem era instituído como um espírito de caça, né? Aquele que caçava os animais, aquele que protegia a família, por assim dizer. Então uma mulher trabalhar na polícia era considerado um absurdo. Uma mulher trabalhar como secretária na polícia, então mesmo que seja secretária, é um absurdo. E é interessante que uma das cenas do filme tem um reflexo contrário. Isso, obrigado. Nas cenas da série tem um reflexo contrário disso. Quando a Sarah Howard, ela vira pro John e fala com ele que ele não aprenderia a datilografar, porque nenhum homem tem os dedos ágeis. Então ela responde ao preconceito com um preconceito mais ou menos nesse sentido. Mas é porque tinha uma estruturação social em que a mulher era colocada para trabalhos de casa, cuidar da comida, cuidar da despensa, dos filhos, e o trabalho que exigisse qualquer tipo de coragem, entre aspas, era repassado ao homem. Isso foi se alterando com o tempo. Na época da série, as mulheres nem votavam ainda. Tem uma referência engraçada a isso, mas pro final da primeira temporada. Então é mais instituído dessa maneira. Ela foi colocada lá como secretária do comissário de polícia, que é o Theodore Roosevelt. Esse nome é extremamente conhecido. E basicamente levando isso em consideração a esse choquezinho. Então ela é a primeira representação de preconceito, perdendo para duas pessoas que são irmãos nas séries, que eles são os irmãos Isaacson. Eles são tratados mal, que é o Lucius e o Marcus, porque eles são judeus. E é considerado assim que judeu é como se fosse um povo sem pátria, eles não são considerados como pessoas inteligentes, eles são descartados pela sociedade, ok? Mais algum acréscimo sobre os personagens, algum detalhe, alguma coisa interessante que você queira situar antes da gente começar ao contexto da série? Peraí, onde eu parei? Na Sarah Howard, que é a secretária. Sarah Howard. Ele já falou sobre os irmãos Isaacson, né? Pronúncia estranha. Aí o Dr. Laszlo Chrysler, ao longo da série, você vai perceber que ele não movimenta um dos braços. O que é meio, como ele sendo um alienista, ele sendo um psicólogo na época, que ele não tinha muito mérito, porque não consideravam a psicologia como uma forma de medicina. Era assim, a pessoa, por exemplo, é homossexual na série, ele falava que a pessoa já nascia com aquela natureza ou o meio a influenciava, só que ninguém acreditava naquilo, falava que sempre era obra do demônio. Igual para todo mundo é mais fácil culpar o demônio de alguma coisa do que a pessoa já ter aquela natureza
ou o meio tem influenciado ela para aquilo. Na série em si, a gente não usa o termo homossexual, nem atualmente a gente usa esse termo. Ele já foi usado há um tempo atrás para a definição do que seria o LGBT, que eu não lembro o resto, porque teve mudança para agora e ainda não me acostumei. Mas o termo legalmente, nos dias de hoje, a gente utiliza é o homoafetivo. Já teve algumas variações, então o mais próximo que eu lembro, sem soar ofensivo, é esse termo. Pode ser que eu esteja errado, se eu tiver, por favor, comentem aqui embaixo, mas eu sei que você falar homossexual já foi sugerido em lei que é preconceituoso, aí trocaram na lei pelo homoafetivo. Então peço desculpas pelo que eu falei. Aquilo que eu comentei, a gente vai usar termos que podem ser preconceituosos, mas é porque na série é falado, a gente na série é falado, trocou pra isso, igual eu acabei de comentar. Na série, quando você vai falar sobre o homossexualismo, sobre o homoafetivo em si, eles usam o termo sodomita. Para quem não lembra, na Bíblia é falado sobre as duas cidades, Sodoma e Gomorra, que eram consideradas cidades do pecado, aquela coisa toda, que Deus destruiu as duas cidades. Então, quando você fala de sodomita, de sodomizar alguém, no caso do homem, é ele praticar, e eu vou usar termo técnico porque eu não sei se o YouTube está muito esperto com essa coisa de criança assistindo, o coito, por assim dizer. O homem com o homem era colocado naquela época como sodomita e tinha um extremo preconceito. O doutor, ele acrescenta uma coisa, né, que foi o que o Pedro citou, que o Freud, ele fala sobre isso nos seus estudos, sobre o masoquismo, o sadomasoquismo, o desenvolvimento psicológico relacionado com as questões paternas e maternas, o efeito do pai e da mãe no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento social, incluindo o espaço que você vive. Só que esse estudo ainda não tinha sido feito, tanto que o próprio Freud é o pai da psicanálise moderna. Moderna, né, porque ele é bem antiguinho. E antes disso não existiam os psicólogos, existiam os alienistas, porque qualquer pessoa que fazia uma coisa diferente daquilo que você considerava normal, eles eram chamados de alienados. Então, se você é um sodomita, pelo que a série fala, se você é uma mulher que quer trabalhar, que se veste como homem, se você sai fora daquele padrãozinho, que hoje as pessoas usam muito o termo heteronormativo, você é considerado um alienado, alguém que tem algum problema psicológico, alguma coisa, um louco, algo nesse sentido. O Dr. Kreisler, ele fala isso que o Pedro comentou, que você tem uma questão de que já nasceu, que há uma certa influência social, aquela coisa toda. É o início do pensamento da psicanálise, só que era tretado. Tanto que tem um comandante, eu não lembro o nome dele agora, eu não vou lembrar, é um comandante da polícia. Capitão Connor. Obrigado. É um comandante da polícia, o Capitão Connor, que ele ficava revoltado no negócio do seguinte sentido. O alienista, que era o Dr. Laszlo, ele estava procurando entender o pensamento por trás do assassino. É mais ou menos aquela coisa da perfilação de hoje, que você traça o perfil do serial killer. Você tenta entender como que a cabeça dele funciona. Então ele estava descobrindo informações que a polícia não tinha, porque ele estava usando o método científico, que ainda não era utilizado. E o Capitão Connor, mesmo depois de ter saído da polícia, ele continua tentando atrapalhar, porque eles não queriam que o doutor descobrisse quem era o criminoso. Porque ele estaria, em tese, falando que o trabalho da polícia é ruim, é alguma coisa nesse sentido. Então é interessante, porque você tem um preconceito com a mulher, você tem um preconceito contra o judeu, você tem um preconceito contra o homoafetivo, e aí eu vou dar um detalhe sobre a série daqui a pouquinho, e você tem um preconceito contra o próprio médico, que é um alienista, que estuda pessoas, em tese, alienadas, que também é uma outra situação que lá era colocado como pessoas loucas e afins. O alienado era tratado como preconceito, eles não sabiam como tratar, era tipo, vou enfiar você na água, vou te dar choque elétrico, vou atravessar seu cérebro com um pino de metal desse tamanho, que é esqueci o nome do processo, o nome disso, lobotomia. Quer fazer uma lobotomia na pessoa, porque em tese você vai melhorar a saúde dela. Aí um pouco mais, alguns anos depois, o Freud entra com a ideia da psicanálise, começa a terapia e vai se desenvolvendo, graças a Deus, aquilo que a gente tem hoje em dia, que seria o trabalho do psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, treinador comportamental e por aí vai. Levando em consideração que eu coloquei nessa ordem,
porque o treinador comportamental ele não é uma faculdade, é um curso técnico que você faz e ele não pode tratar casos de trauma ou de distúrbio. Distúrbio mental é uma palavra pesada, né? Mas a ideia é qualquer disfunção neural, fica melhor assim. Aí não corre risco de soar pesado. Mas e o Dr. Laszlo Chrysler, ele também sofre o preconceito, além da deficiência que ele tem no braço, ele sofre porque as pessoas ficam o tempo inteiro falando que ele é um médico charlatão, que ele só quer medicar as pessoas para poder ganhar dinheiro, que ele simplesmente não dá a cura de toma uma aspirina aqui e seu problema está resolvido. É porque ele fala, olha, o seu filho já nasceu com essa natureza, ou o meio que ele está levou ele a isso. Então vocês têm que entender e aceitar o que ele é, para aí eles ficar bem. Eles achavam que não, é simplesmente empurra um remédio no menino aí, ele vai ficar bem. E resolvia. E ele sofria o preconceito por isso. Por todo mundo achar que ele simplesmente só queria o dinheiro das pessoas. Que ele passava soluções irreais, que ele achava que todo mundo, que a sociedade naquela época só achava que todo problema psicológico, que todo desvio de personalidade que as pessoas podiam ter era orquestrado pelo demônio. Além do fato que é engraçado na série que ele fala com o John, que é o ilustrador, que as pessoas gostam do John e não dele. Porque o que acontece? Ele chegava para uma pessoa que cometia um determinado crime, as pessoas queriam levar ele para a forca, e fala, ele é um louco, ele precisa de tratamento. Então as pessoas entendiam como se ele estivesse jogando uma certa desculpa. Confesso que eu passei boa parte da série acreditando que o problema no braço dele era psicológico, e não era. Era uma situação paterna que ele passou. Um último detalhe para poder encerrar e eu dar nota, o Pedro dar a nota dele, é o seguinte: o grande problema que aconteceu no início da carreira do Freud e o grande problema que aconteceu na carreira do Chrysler era a questão de que, para ele entender a mente do criminoso, ele se projetava na mente do criminoso. Isso é um pouco complicado, é a ideia de que você vai olhar pro abismo, vai pular lá dentro, e esperando não ser afetado por isso. Quando você tem uma cena que é muito bizarra, porque ele pega um cadáver de uma pessoa que está morta e dá uma facada para ele sentir a mesma sensação que o cara. Quando você busca entender que aquela coisa assim, eu tenho que entender a sensação dele, eu tenho que sentir o que ele sentiu para poder entender, é um pouco complicado. Você está literalmente passando pano e falando, é um serial killer, para eu poder entender o serial killer eu tenho que matar e fazer a mesma coisa que ele. Isso é meio bizarro. Acontecia muito na época lá que eles estavam tentando entender o processo, não tinha uma análise científica, aquela coisa toda. A projeção médica é um pouco complicada. Tanto que o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, treinador comportamental, terapeuta, essa galera toda, ele tem que ter um acompanhamento médico para evitar esse tipo de projeção. Porque você está o tempo todo envolvido com pessoas que têm problemas, você está o tempo todo envolvido com pessoas que cometem crimes, que têm algum distúrbio funcional, alguma coisa nesse sentido, algum problema no cérebro, uma malformação de alguma coisa que também gera esse tipo de coisa, igual o caso do psicopata, alguma coisa nesse sentido. E, gente, eu tô falando esse tanto de coisa técnica que fica aquela coisa assim, meu Deus, de onde que ele tá tirando isso? Eu sou treinador comportamental, então realmente eu tenho essa informação, houve uma pesquisa, tem meu trabalho, por isso que eu preferi falar essa parte, ok? Pra gente não passar nenhuma informação que possa ser mal interpretada. A gente terminou a primeira temporada nessa madrugada, eu achei muito interessante, eu gostei muito da série, assim como eu gostei muito da série do Freud, porque apresenta o início de uma coisa que é extremamente necessária e que hoje em dia ainda é colocada com preconceito. No caso do coach, né, que é o treinador comportamental, às vezes o terapeuta, tem vezes que a criança, né, ela tá passando por algum problema que ela só precisa ir para um psicólogo, conversar, ou ir no médico fazer uma melhora na questão da alimentação para que seja resolvido o problema. E as pessoas simplesmente chegam e falam, não vamos fazer isso porque é besteira, é só tomar um copo de água com açúcar. E não é assim que funciona, principalmente atualmente que a gente tem casos de ansiedade patológica, depressão, casos de suicídio. Tem que se levar isso em consideração. E mesmo no século XXI, né, a gente está em 2021 já, as pessoas ainda olham para esse tipo de tratamento com preconceito. Então, por favor, tomem cuidado, porque vocês podem estar gerando uma situação que ela não tem volta, ok?
Um trauma que vai muito além, você pode pegar uma pessoa e chegar ao ponto de que você tem que afastá-la da sociedade porque ela não consegue mais viver ali. Isso é muito triste, principalmente quando você simplesmente faz isso porque você não quer acreditar que a pessoa tem um problema, ok? Minha nota para a série é 10, eu achei muito interessante, gostei muito e tem muito tempo que eu não dou essa nota. Pio, sua nota? Minha nota também é 10, concordo com o que o Ivan falou, e além que a série a gente usou todos esses termos mais científicos e jargões mais psicológicos, porque a série toda é voltada mais para o psicológico, ela te faz mais pensar do que simplesmente só assistir a série e gostar, porque tem, na maioria das vezes, as séries, eu gosto da série porque tem cenas de explosão, perseguição de carro, gente tomando tiro para todo lado. Não, a série te faz pensar. Você começa a meio que entrar na cabeça do Dr. Chrysler para entender, peraí, mas o que levou o assassino a fazer isso? Ou o que leva as pessoas a fazerem isso? Tanto que é igual o Ivan falou, que ele fala com o John Moore, que ele fala, as pessoas gostam mais de você do que de mim, porque você passa aquela alegria que todo mundo quer ver, eu passo a realidade. Tipo, eu jogo aquilo na cara das pessoas que é o real. 2000 anos depois. E as pessoas, muitas das vezes, ninguém gosta de ouvir a verdade. A gente prefere uma mentira maquiada, bonitinha, do que a verdade nua e crua estapeando a sua cara e falando, é assim que a vida funciona. Então, minha nota é 10 para tudo isso. Tipo, o enredo todo dela, o mistério, o suspense te prende a cada episódio. Você fica assim, quem tá aí, e aí? Beleza, vamos contar tudo não, senão daqui a pouco o pessoal não vai nem assistir porque a gente já falou tudo da série. Gente, é isso aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se a gente usou algum termo que não é assim, se vocês se sentirem incomodados, alguma coisa nesse sentido, sintam-se à vontade, ok? Tudo de bom pra vocês, excelente domingo, E até a próxima. Tchau, tchau!